bila yo jeme fola lu yetamin na wuluma wanjelo wuluma wanjelo ayesira bila yo mande fola yetamin wuluma wanjelo. É com satisfação e muita garra também, né, que a gente dá início então ao terceiro turno do dia. Para quem não estava presente ainda, a gente explica que o professor Gerson Banil não pôde estar presente, né, justificou a sua ausência por motivo de saúde. Mas nós tivemos roda de conversa pela manhã, roda de conversa pela tarde, foram muito interessantes e nos proporcionaram muito aprendizado sobre questões indígenas e lutas de resistências do cotidiano, né, de professoras Tupinambá de Olivença. E nós não cancelamos a atividade dessa quarta-feira. Seguimos adiante com resistência, né? Com muita resistência e tenacidade. Bem, então, agora eu gostaria de compor essa mesa redonda com... Alô, som. Vamos lá. Chamando para compor a mesa redonda, lutas indígenas e ações afirmativas no Brasil contemporâneo, o professor Carlos José, eu nunca lembro se é Carlos José ou José Carlos. Carlos José Ferreira, que é professor, doutor daqui de História da Universidade Estadual de Santa Cruz. Por favor, professor. O professor doutor Carlos José Ferreira dos Santos, esse é o nome completo, tá? Chamo também para compor a mesa a professora mestra Marcineia, você me ajuda a completar, Marcineia? Não, o sobrenome. Marcineia de Almeida Santos, também professora Tupinambá de Olivença, mestra pela casa de educação. O professor Augusto também me chamou a atenção, porque no folder há uma confusão com o nome dele, mas involuntária, viu, professor? Nós tentamos fazer com o máximo cuidado o folder. Então, nós chamamos para a coordenação dessa mesa redonda de hoje o professor Dr. Augusto Marcos Oliveira Fagundes Oliveira. Obrigada. Então, a professora Flávia Mello teve problemas familiares, se deslocou para buscar resolvê-los. Então, a gente passa a palavra para a nossa mesa de hoje. Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer, né, por estar aqui. Estamos, na verdade, isso está me fazendo lembrar de um evento que, para mim, é muito marcante. Salvo engano, foi no ano de 1997, quando, no Círculo de Estudos Históricos, que foi um projeto de minha autoria, embora por uma questão uma outra colega tenha assinado o certificado como coordenadora do evento, puxada de tapete da universidade. E aí, o que é que acontece? Que, inclusive, o próprio MEC, a coordenadora geral de educação escolar indígena, solicitou a participação e a inclusão no projeto. É sinal de que o evento foi interessante também quanto esse. E isso me reporta uma situação que menos de uma hora antes de começar o evento, naquela época, a então reitora nos chamou porque tinha uma grande preocupação e havia um perigo de suspender o evento, que os índios iam entrar na universidade. A fala que eu estou dizendo foi presenciada por várias pessoas do nosso departamento. Foi uma convocação imediata para suspender o evento. E daquela época para cá, uma série de coisas. Me lembro, por exemplo, quando a partir de demanda de estudantes e nossas, eu fui o autor da criação da disciplina de História Indígena aqui na UESC, bom, depois fui banido da disciplina. E são uma série de coisas que vêm à mente quando a gente ocupa um lugar desse, né? E a memória ela não pode ser apagada. E, de alguma forma, a professora
professora Flávia Mello, uma grande companheira também, as Flávias estão aqui arrasando nesse evento, né? Ela, por uma razão específica da sua família, pediu que eu substituísse aqui hoje. E aí também é uma alegria estar aqui com os colegas, do qual eu peço licença ao colega, que já tem toda uma trajetória, mas centralizar um pouco em cima de uma figura que eu me lembro que uma vez a gente foi para Jequié, para um congresso, tem toda uma história que depois vocês podem perguntar se quiserem, e que essa pessoa ficava extremamente tensa, porque o que ela ia falar tinha alguns doutores de universidades, assim, super charmosas e famosas e tal, e eles falavam de uma determinada questão indígena, e essa, então, estudante de pedagogia, ela dizia, eu não vou falar não. Não vou falar não, está cheio de doutor lá, auditório enorme, né? E aí eu disse, vá, porque tem um pequeno problema aí na fala. Você fala do lugar que eles conhecem por livros. Você tem a voz do próprio lugar. E o grande lance, usando a gíria, eu não sou tanto de falar gíria, é que eles falaram, depois vai ela falar, ela ocupa o espaço e simplesmente, como se diz na gíria, ela arrasou total. Né? Essa figura é Maciné. Então, assim, é uma alegria estar aqui. A mesa redonda já foi dito o título, que é Lutas Indígenas e Ações Afirmativas no Brasil Contemporâneo. E aí, vou pedir licença pela ordem que está aqui, começa com o professor Dr. Carlos José Ferreira dos Santos. Eu passo para ela. Eu digo porque já está ali o negócio fecha, preparado, né? Então passo para o colega e vamos agora beber do conhecimento. Catupituna no tupi do Tupinambás da Vivência quer dizer boa noite. Não é fecha não, professor. Isso aí é processo de produção de conhecimento coletivo. E é em nome ao coletivo Tupinambá, os encantados da Vivência, que eu canto aqui. Já fui a aqui, mas onde eu deixava o fim e café e deixava que era só esse daqui, e era só seu bicho Essa é o ritual do Poraci, que é aparente ao prazer, está aqui junto com aparente. O Poraci é o ritual dos Tupinambás da Vivência. O Porã é bonito e Si é mãe, então seria para a mãe bonita. Jaci é a mãe Lua, já Luiz Si seria a mãe Lua. E quando os Tupinambás começam uma atividade coletiva, eles falam, cantam para Jaci para iluminar os caminhos e abrir os caminhos. Dizer que é um prazer estar aqui nessa sala com o professor Augusto, que, como minha mãe sempre disse, você sempre tem que pisar devagar no terreno que você chega. E aqui você tem pessoas antes de mim, eu sou professor desde 2009 aqui. Quando eu cheguei aqui, com muito respeito, conheci o professor Augusto, chamado por muitos como Augusto dos Índios, e aí fica a minha referência ao professor Augusto. A professora Terezinha Martins, que é uma das referências também dessa discussão indígena, aqui dentro dessa universidade, que tem um nome que eu acho terrível, Santa Cruz. Vamos retomar, viu, parentes, essa universidade e chamá-la Universidade Estadual Tupinambá. Agradecer à professora Flávia pela ousadia de fazer esse evento dentro desse processo de retomada. E agradecer minhas parentes que estão aqui, está aí a Vanessa Aira Tupinambá, formada em geografia, uma guerreira aí da luta Tupinambá. E aí, para marcar o tempo,
porque senão a gente tem mania de falar muito. Quando for, pode me cortar à vontade. Tá bom, mas então tem que marcar aí. Quando for, agora pode me cortar. Podemos seguir, por favor? Então a gente vai mostrar alguns slides. Esses slides, pode seguir. Ele é resultado desse processo de luta. Ele é uma construção coletiva. É muito do que vai ser dito, pode passar. Está num artigo, pode passar, publicado na revista da Universidade Federal de Uberlândia, que é sobre a Lei 11.645. Porque essa Lei 11.645 ela não é implementada. É uma lei de 2008 e existem fortes barreiras na implementação dessa lei. Então essa fala tem um pouco base nisso daí. Pode seguir? Podemos ir. E também tem muito base naquilo que muita gente diz que não sabe falar. Tem uma música nossa para saber disso que é assim: Tupinambá, Abecoabe, Bucatia, Mamé Rupiatã, Maé Bucatia, Bucatia Caturupi, Emi Piorei, Combei, Andé Bujuca, Pepi. Tupinambá também conhece a palavra que nos fortalece. Que palavra é essa? É a palavra de fé. Então essa fala aqui era um misto de um professor, né? Eu sou professor, sou historiador, mas também um misto da nossa construção indígena. Pode seguir, por favor? Podemos seguir. Mais uma. Eu vou. Pode ir, pode ir. Não, nós temos rancor, mas nós não temos rancor, mas temos memória. Podemos ir. Esse ano aqui foi um ano de muitas perdas. Começa com a imagem de Mascarado. Guerreiro Mascarado foi meu em 2014. Esse jovem guerreiro, que nunca pôde frequentar uma universidade, ele foi decapitado. Eu considero ele como meu filho. Né? Era uma pessoa que estava no caminho errado, morava aqui no Vilela, assumiu a luta indígena, foi para a Olivença e não teve a chance, como muitos de vocês tiveram, de poder entrar numa universidade, mas tem uma visão de por que a demarcação territorial não acontecia, muito mais clara do que muitos universitários. Então, essa fala é em homenagem ao nosso guerreiro Mascarado, pode seguir, ao nosso guerreiro Gigi. Gigi morreu no começo desse ano por falta de assistência médica. Ele adquiriu um câncer no abdômen e não conseguiu a cura. Pescador de pescaria artesanal, uma homenagem a ele também. Mais uma. A Carolzinha é filha de cambaneiros lá da Olivença, aquele negrinho, morreu aqui nesse regional, hospital assassino. Ela saiu de Olivença boazinha, com tosse, e foi medicada equivocadamente nesse hospital assassino chamado regional, morreu esse ano. Pode seguir. Ao nosso amigo, parente Luizão, morto, olha a data, 26/11, ele foi executado, um tiro nas costas, quando eu voltava de Guararema, indo para o território Serra Padeiro, uma moto, foi executado, um tiro nas costas e 6 tiros na cabeça. Mais uma vítima da violência que ocorre no território do Tupinambá. Podemos seguir? Mais uma. Pode ir. E aos nossos anciões. Quando a gente fala, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com os anciões. Aqui eu homenageio o ancião Candinho, seu Candinho de Águas de Olivença, que é uma das referências que eu tenho por aí. Pode seguir? Bom, todo o apoio ao CUPA-UESC. O CUPA-UESC. Tem que ocupar tudo mesmo. Né? Pode seguir. Não ao golpe. Fora, Temer. Fora, Temer. Não a PEC 241, que agora virou o PEC 55, que coloca o teto salarial congelando os salários de todos nós por mais de 20 anos. Não a reforma autoritária do ensino médio. Está escrito médio, mas ensino médio. Essa reforma autoritária, um dia, se alguém quiser, eu tenho uma palestra sobre isso. Eu definhei os item por item da reforma do ensino médio, e não é essa propaganda que tem na TV que vai facilitar a vida dos alunos, vai prejudicar mais ainda o nível do ensino médio. E não a lei da mordaça, né? Essa lei da mordaça que agora que pode impedir professores como nós de falarmos o que pensamos. Porém, repetimos, apesar de não termos rancor, possuímos memória. Não ao golpe de 2016. Porém, pode seguir, o governo golpeado também tem sangue de índio. O governo anterior, o governo Dilma e o governo Lula, tem sangue de índio na mão. E eu não posso esquecer de falar isso. E essa palestra, já que a gente vai falar de políticas sociais, inclusões sociais, eu não posso deixar de dizer que nos 12 anos de governo Lula, 8, 9,
8 e mais 4 do governo Dilma, houve um retrocesso na política de demarcação territorial desse país. O CIMI diz que aumentou 262% o número de índios mortos nos últimos governos. Então eu não posso esquecer que no governo Dilma tinha como ministro da Agricultura Cátia Abreu. E quem é Cátia Abreu? Cátia Abreu, a rainha da motosserra, é uma das principais inimigas dos povos indígenas. Se, em termos de cota social, nos anos do governo anterior, em relação à demarcação territorial indígena, e eu não estou afirmando isso da boca para fora, esse não avanço significa mortes. Só em Olivença, a demarcação do território saiu em 2009, era o governo anterior, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não assinou a demarcação territorial. E índio é terra, é fundamentalmente um território. Então eu não posso esquecer, eu tenho memória, eu não posso esquecer que o Brulai, que está preso na Polícia Federal, um dos maiores matadores de índio do Mato Grosso, é amigo pessoal do Luiz Inácio. Mas também não posso esquecer que o Braulio Maggi, atual ministro da Agricultura, ele é um dos matadores de índio. Então, quando a gente fala de questões indígenas, de avanço, a gente tem que falar também que ocorreu o retrocesso. Pode seguir, por favor? Essa fala aqui foi feita por Cátia Abreu no dia do julgamento do impeachment da presidente Dilma. Ela disse assim: a senhora fez da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, a maior representação de classe do país e de orientação do seu governo. É a presidente que mais atenção deu ao agronegócio brasileiro nas últimas 3 décadas. Ela falou isso. Então, minha gente, meu povo, quando você fala não ao golpe, nós, povos indígenas, estamos falando de não ao golpe de 516 anos. Se a coisa ficou ruim para todo mundo, para a gente já estava ruim. É isso que as pessoas têm pouca percepção. É por isso que a gente dá parabéns pela coragem de fazer esse debate dentro da universidade, que é difícil. Né? Se a coisa ficou ruim, eu costumo dizer assim, uma comparação rarefeita entre Temer e Dilma. No governo Dilma existia uma contradição, existia Patrício Ananias, existiam alguns ministros que tinham preocupação social. No governo Temer não tem contradição nenhuma, é porrada na lata, é porrada dura. Né? E eu vou ter que dizer mais ainda. Eu estou até com medo que o Temer caia. Temer caindo, que vai ter direta já, vai ter mais golpe e vai aprofundar a crise. Então, essa preocupação que vocês estão tendo, nós, povos indígenas, não deixamos de ter no governo anterior. O que era pior, piorou mais ainda. Nada é tão ruim que não possa piorar. Seguindo, por favor. Então, não ao maior de todos os golpes que ocorreu aqui em 16 anos. E aí eu peço a vocês que não são índios, que tenham essa fineza de compreensão. Os povos indígenas estão há 516 anos enfrentando o primeiro dos golpes, que foi a invasão portuguesa sobre o território brasileiro e a invasão europeia sobre o território americano. Já ouviram falar de Sandy Hook Silks? Então digita lá depois. Sandy Hook Silks. Os Silks é um povo norte-americano que está lutando contra um minério-duto que está passando no seu território. É o maior levante indígena dos Estados Unidos desde a batalha contra o general Custer no século XIX. Se você pegar a América Latina inteirinha, você vai ver que toda ela tem luta de povos indígenas. Então, aí alguns falam, o povo despertou contra o Temer. Se vocês despertaram agora, as eras de vocês, nós já estamos despertos há muito tempo. Então, é isso que a gente tem que falar um pouquinho, continuando, por favor. Denunciamos, e eu vou falar isso agora. Agora, eu sei que o período perigoso mesmo, né? E a gente tem que denunciar. Denunciamos o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, hoje, é o principal inimigo dos povos indígenas, não importa o governo que entre. E aí eu quero falar para você que não é índio, que tem a nossa causa como a sua causa também. Escreva o que eu vou lhe dizer. No dia que não existir mais índio, não existe mais natureza. E no dia que não existe mais natureza, você morreu. A luta dos povos indígenas é a sua luta também. Quem conhece Olivença, levante a mão. Olivença é aquela beleza porque tem índio. Se não tivesse índio, Olivença seria igualzinho a esse litoral que tem aqui, para cima, no litoral norte. Onde existe índio, existe natureza preservada.
Ah, você que é da religião. Ah, mas em Olivência não tem índio. Bom, se você acha que em Olivência não tem índio, eu lhe pergunto, filho de negro o que é? Negro. Filho de branco o que é? Branco. Filho de índio o que é? Índio. Ah, mas o índio de Olivência não tem a cara de índio. E eu com isso. Filho de índio é índio. Podemos continuar? Dizem que no Brasil todo mundo tem sangue de índio. Perguntar aqui para vocês, alguém tem uma avó pega a laço de cachorro, a laço ou a dente de cachorro? Eu tenho uma avó pega dente de cachorro a laço. Aí então eu sou índio também. Desculpa lhe dizer, não. Para ser índio, você tem que andar na cultura, andar na tradição, e os troncos se assumir como tal. Para ser índio, não é só ter uma ancestralidade indígena. Esse discurso é um discurso preocupante, porque se todo mundo no Brasil decidir de índio, todo mundo tem direito à terra, então ninguém tem direito à terra, não. Mesmo que você tenha uma descendência indígena, você tem que assumir a sua indianidade, tem que andar na cultura, e os troncos, os mais antigos, têm que assumir você como um índio. Ah, mas eu tenho sangue, tá bom, então coloca uma tanga, um cocá, esse pinto e vai lá para o centro de Borarema. Aí eu quero ver você se assumir como um índio. Vá lá para Mato Grosso do Sul, e lá no centro de Campo Grande, estive em Campo Grande, e o professor Augusto, em maio, eu saí de lá com a promessa de onde eu for, vou levar a luta daquele povo Guarani Kaiowá. Você não encontra um Guarani Kaiowá, um Kaiowá que não tem uma história de violência na família. Eu conversei com uma menina de 17, teve aquele escândalo do Rio de Janeiro, que a menina foi violentada por vários homens. Eu conversei com uma menina de 17 anos, que aos 12 anos foi violentada por 8 capatazes. Conversei com uma senhora de 60 anos, ficou cega, porque ela é de uma casa de reza, os crentes, entre aspas, viu? Os crentes, entre aspas, passaram, apedrejaram e cegaram essa senhora. O índice de suicídio de Kaiowá é extremamente elevado. Vou lhe dizer algo extremamente importante. Se você acha que você tem uma descendência indígena, então assuma sua descendência indígena no Mato Grosso. Para ser índio, tem que andar na cultura, tem que andar na tradição. Podemos seguir, por favor? Mais um. O estádio índio, a resistência. Pode ir. Vou teorizar aí um pouquinho. Existe a Lei 11.645, certo? Certo. A Lei 11.645 tornou obrigatório a história, estudo da história da cultura indígena naquele oficial de ensino, certo? Certo. Podemos seguir? Na AMPU, que teve AMPU da Bahia em Feira de Santana, no mês passado, eu estive lá palestrando. E no ano passado eu estive em Florianópolis, no AMPU Nacional, com um auditório de mais de 200 professores. Perguntei, viu, professor Augusto, quem aqui teve história indígena? Vou perguntar aqui para vocês, nesse primeiro auditório. Quem aqui tem no currículo história indígena? Se você perguntar em vários auditórios, professor, por isso que aí eu falo na gíria, eu pago um pau para o senhor e para a professora Terezinha. Né? Se você for em várias universidades, você não tem história indígena. Eu participei de uma banca de doutorado na PUC, da professora Cícera Pinheiro, cujo objeto de estudo da orientanda era currículo de história da USP, da Unicamp, da Unesp, da PUC e da Unifesp. Nenhum tem história indígena. Então criaram uma lei para você dar história e cultura indígena, sendo que você não é formado para dar história e cultura indígena. Que história e cultura indígena você vai dar? Podemos seguir? Mais uma? Veja só, mais uma. Vou adiantar um pouquinho. Mais uma. Olha aí, esse aqui é a capa de um livro didático. Eu não coloquei o título aqui. Você encontrar todos os livros didáticos, o índio tinham, andavam, pintavam, viviam, ficavam no passado. No geral, quando um livro didático trabalha história e cultura indígena, é assim. Primeiro capítulo. O índio vivia no Brasil. O índio vivia em perfeita harmonia com a natureza. O índio vivia em paz, de forma alguma. Sempre teve guerra entre povos indígenas. Eu, por exemplo, não sei se você tem família de você, eu não gosto muito de chamante. Você me conta um chamante aqui, vai ter briga. A gente foi, na semana passada, teve junto com os guaranis. Sempre tem uma fissura. Né? O índio, primeiro capítulo, o índio vivia em perfeita harmonia. O índio deixou para nós o hábito de tomar banho todo dia. Deixou para a gente a mandioca.
deixou para a gente o abacaxi, primeiro capítulo. Segundo capítulo, aí chegaram os portugueses e mataram todos os índios. A gente morreu no segundo capítulo. A gente morreu no segundo capítulo. Está entendendo? Professores, sociólogos, antropólogos, futuros cientistas políticos. O que eu quero que você... Eu estou querendo ganhar você que não é índio para uma ideia aqui. A gente morre no segundo capítulo. A gente é jogado no passado. Um índio que anda com um celular deixou de ser índio. Tá. Se um índio tem que andar pelado no meio do mato, eu quero que o chinês ande com a roupa do último imperador. Se um índio tem que... Um negro, para ser negro, ele não precisa andar com a roupa do país em que ele veio da África. Precisa? Agora, por que o índio mesmo, por isso não é que nós falamos de olivença, o índio mesmo tem que andar pelado no meio do mato? Parou para pensar? Vamos pensar sobre isso. O Wizard, meu Deus do céu, o Wizard, essa firma de inglês, eles têm uma propaganda que diz, por um país bilíngue que fala português e inglês, pode seguir. Esse país tem 274 línguas, tu sabia? Esse país tem 270. Você mora num país que talvez só a China talvez tenha mais língua que o Brasil. Por que apagam essa coisa da memória? Tem 305 povos, 301 Guarani, que o pessoal gosta muito bem disso. Um Guarani é diferente do Tupinambá, um Tupinambá é diferente do Pataxó. Ah, índio que é índio não tem pelo no corpo. Meu Deus do céu, você pensa assim ainda, né? Pois é, você tem fotografia de índio isolado porque ele tem bigode. Podemos seguir? Mais uma. Olha isso. Isso aqui, professora Flávia, saiu essa semana no UOL, semana passada no UOL. Acharam mais um grupo Yanomami isolado. Né? Pode seguir? Eu posso ler muitos comentários. Olha que comentário. Deve ser terrível ser índio. Imagina uma criança índia crescendo sem poder explorar suas potencialidades em nome da preservação de sua pseudo-identidade. Ora, toda a raça humana um dia foi como os índios, e se continuasse vivendo como tais, continuaríamos na idade da pedra. Olha só, isso são comentários feitos na semana passada. A Lei 11.645 é de 9 anos. Olha o outro comentário. Animais em extinção. Olha aí, podemos seguir? Não vou ler nem o resto, não vou ler. Pode seguir. Eu vou citar Humberto Eco. Humberto Eco, falecido, ele dizia assim: a internet, ela conseguiu dar vazão àquilo que a pessoa falava na vida privada. Semana toda, eu estava em São Paulo, com o pessoal do Teatro Oficina, fui fazer uma atividade com o pessoal do Teatro Oficina, aí estava com a camiseta suada, entrei no Habib's, né? Aí fui trocar a camiseta no lado de fora do Habib's. Eu quase apanhei. O cara do Habib's disse: seu índio, o que você está fazendo aí? Falei: estou trocando a camiseta. Por que você não vai no banheiro? Você é muito folgado, índio. Aí eu fui tentar dar R$2 para o rapaz. O rapaz: você está tirando o número da minha cara? Estou no século XXI. Olha só olha, outro dia no ônibus de Olivença para Ilhéus, para o Salobrinho, um casal atrás de mim. Não sei para que aqueles índios de Olivença querem plantar terra. O outro respondeu: é para plantar maconha. Aí eu levantei, eles olharam para mim: ô seu índio, desculpa. Outro dia, dando aula aqui, fui na farmácia, né? Dei alta na farmácia comprar pastilhas altas aqui em Ilhéus. A última farmácia, até falar, vou falar qual farmácia. Última farmácia daquele paredão. Aí eu fui peguei a pastilha alta, tem passando por volta, a moça falou: você tem dinheiro? Eu tenho, moça. Ela falou: deixa eu ver. Aí eu mostrei para ela. Aí ela falou assim: não sabia que índio tem dinheiro. Pois é. Vou contar pior ainda. Eu tomei uma paulada aqui, fraturei 2 costelas e isso aqui, ó, mandíbula. E fraturei aqui, eu fui para no hospital regional. O médico olhou e falou: é índio, costura. Sem anestesia também. Eu não nasci assim, não. Aí a enfermeira ficou com dor de anestesia. Levanta aí, levanta. Fiquei 1 hora para a costela e o médico veio. Ela falou: esse ponto, índio, esse ponto aqui, está vendo isso aqui? Foi dado em pé sem anestesia. É Ilhéus, amigo, onde você mora, Olivença. Né? Quando você, na Olivença tem índio que não tem cara de índio, mas é índio. E quando você é índio que tem cara de índio, você tem que andar, eu queria que você andasse comigo.
Você andasse por Ilhéus, por Itabuna, para ver como que é o tratamento. E mesmo aqui na UESC, eu vou pegar tudo aqui na UESC. Na UESC tem gente que faz assim para mim, how? Tem gente que faz assim para mim, how? Um grupo de indígenas americanos falavam e todos falavam tal. Né? Um grupo. Mesmo aqui na UESC, quando eu falo que eu sou professor da UESC, muita gente não acredita. Eu mesmo não acredito mais que eu sou professor daqui. E quando você fala que você é doutor, aí é pior ainda, eu sou doutor. E quando você fala que você tem 2 livros, né? Eu tenho orgulho de ter publicado os 2 livros, que para mim são batalhas do meu povo. Aí as pessoas, aqui vocês nunca vão ler meu livro, tenho certeza. Porque não tem 4.000 exemplares, é tudo italiano, São Paulo e pobreza na beira do século, a população indígena na cidade de São Paulo. E não vai entrar como recomendação aqui, porque fala mais sobre São Paulo. Ninguém acredita, então, veja só, se eu pegamos parentes, então, a discriminação é cotidiana. Flávio estava o irmão da Vanessa, Tiaguinho, e o Jaú, lá em Ilhéus, lá em São Paulo. Aí eles foram com artesanato, estavam com um cocada da tradição. Aí chegou um cara, cutucou: vocês são colombianos? Aí fala: não. Porque se vocês fossem os colombianos, vocês que mataram a Chape. É isso, amigo. Nós estamos no século XXI, a sua visão não avança sobre índio. Chape, é X, Chapecó, pode ser cipó, chapéu de cipó, P, Chapecó, caminho da roça. O Condá, que é o nome do estado de Chapecó, é um índio Condá, Caigangue, uma das lideranças indígenas. Tem índio em Chapecó, que perto do estádio de futebol, vai ver a situação dos meus parentes lá, Caigangue. Né? Eles mataram quase todos os caigangues e jogam nas periferias lá de Chapecó. Né? Bom, continuando. Olha aí, mas a Constituição brasileira